vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados pela comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: sou eu Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a família de Estáfanas, não sei se é assim que diz. Estéfanas, é. Até destes não sei se batizarei algum outro, porque Cristo enviou-me para batizar, mas para evangelizar, se não em sabedoria de palavras, mas porque a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto de judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para nos confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Irmão Cláudio, antes do irmão chegar, a gente combinou aqui que esse texto aqui é um texto muito bom. Se você olhar, tem muitos versículos interessantes. Então, cada qual vai escolher um ou dois versículos que achou interessante, vai explanar e vai dizer o que achou interessante. Então, está aberto aí. No final, eu falo algumas coisas aí, a gente... Que a pregação boa já... Um ou dois, né? Um ou dois, três, se quiser. Começa por ali, né? Mas fica à vontade, para os irmãos acharem que já tem um versículo aí, já pode... Porque eu entendo, irmão Cássio, que a pregação, quando é assim, dá a voz para todos, eu acho que quando você abre
a pregação fica fica rica. Porque eu posso ficar aqui meia hora falando, mas é interessante eu escutar primeiro para depois a gente criar uma linha de raciocínio. Isso. Vamos ver fazer. Fica à vontade aí. Quando eu cheguei por último, eu tenho um privilégio de ser. Para começar, assim, já que o que me chama muita atenção dentre todos é o 23, sabe? Isso aqui é muito interessante. Ao 23, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então é interessante porque quem era Cristo, né? Porque o nome de Jesus Cristo, Jesus era o nome que foi dela a Jesus. Mas Cristo é o Messias, né? Era o prometido, aquele que... Nome comum, né? Jesus é o nome comum, que é o nome de Jesus mesmo. E foi imputado a ele Cristo, porque realmente ele era o Cristo, aquele que ia libertar o povo, aquele que ia salvar a nação dos judeus. Então eu disse, ó, nós pegamos Cristo, que é aquele que estava sendo prometido, aquele que todo judeu temente esperava saber. Mas esse Cristo, ele foi crucificado. Porque todos esperavam um Cristo libertador, né? Como no contexto daquele tempo era a escravidão de impostos, de trabalho e do poderio de Roma, o judeu ele não queria servir a outro Deus, porque os imperadores eles queriam ser como deuses, né? Como o dono da situação. E aquilo era desconfortante para o judeu, mas ele não tinha outra saída, já tinha sido dominado. Mas aí, como eles tinham a expectativa do Cristo, eles esperavam que quando o Cristo para eles viesse, né, salvasse eles daquele contexto que eles estavam vivendo. Se fosse outro contexto, para a Babilônia, coisas assim, eles esperavam a libertação da Babilônia. Sempre o povo foi escravizado por poder do pecado, né? E naquele momento, é como se eu ouvir algumas pessoas dizer que agora, aquele Jesus era o Cristo, o libertador, ninguém dava crédito à pregação dele, ninguém informou os nele. E principalmente quando ele foi crucificado. Então o que o apóstolo Paulo está querendo passar para os irmãos de Corinto e para todos nós? Só, o que nós pregamos não foi sabedoria humana, não foi palavras persuasivas, não foi contexto filosófico. O que nós pregamos foi Cristo crucificado. Cristo, que é o que vocês entendem. E esse Cristo, além de ser Cristo, ele foi crucificado. Ele foi levado ao Calvário. Por quê? Porque a crucificação era loucura, né, para os gregos. E era escândalo para os judeus. Porque para o judeu, uma pessoa morrer crucificada porque era o pior bandido, sabe? Era o bandido pior, era o escândalo. A crucificação naquela época era a pior punição com a pessoa, dependendo do que fez, né, irmão? Isso. A pior, né, a coisa mais, digamos, a coisa mais humilhante. Dependendo do seu crime, a crucificação era a coisa mais humilhante daquela época, né, irmão? Isso. A coisa mais humilhante que poderia acontecer. É tanto que a crucificação ele era feita fora do arraial, sabe? Ele era fora no caminho da cidade. Até isso aí tem um contexto muito profundo de todo o Antigo Testamento, né? Nós temos que ser levados para fora do religiosismo, do contexto, se for o judaísmo. E Paulo disse, o que nós pregamos não foi essas coisas de sabedoria, não. Foi Cristo. E Cristo crucificado. Porque o Cristo do judeu, ele jamais ia ser crucificado. O Cristo do judeu, esse é aquele que ia libertar o povo daquele contexto, ia restituir o templo mais glorioso, e ia constituir, dominar mais território aqueles que tinham perdido. Esse era o Cristo que o judeu esperava, né? Mas o Cristo de Deus,
é aquele que teria que ser transpassado, moído, crucificado. Porque a vitória que Deus quer, não é aquela que o homem vê e quer. A vitória que Deus quer é a maior vitória de todas. É contra a própria morte. E para isso, para a vitória de toda a humanidade, vencer o maior inimigo, que é a morte, Cristo teve que morrer e morreu crucificado. A morte morreu na morte. A morte morreu na morte. Se Cristo tivesse algum pecado, a morte tinha Tratado. segurado ele. Então, porque a morte existiu aqui na Terra pela consequência do pecado. Teve um pecado, a morte tragou aquela pessoa, é minha. Aí Cristo vai lá, no lugar dos mortos. A morte não tem como dominar aquilo, porque ela não tem poder, ela não tinha pecado. Então, aí a morte entendeu que ela não era... Porque a morte, ela estava com a vitória completa aqui na Terra. Quem é que ganhava da morte aqui na Terra? Ninguém. Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Nem o povo de Deus escapou da morte. Mas aí Jesus ele vem, vai... Respeitando todos os desígnios que Deus estabeleceu. O povo dele. Até na hora do batismo, ele sem precisar de batismo. Ele fez a justiça, como fala o pastor, tem que ser feita a justiça. E aí agora a morte vai, entra esse homem lá, naquele lugar, e quando a morte vai querer tomar de conta dela, não pode porque ele não tem nada a ver com ela. Mas quando eles falam assim para... Ele não tem nenhum salário, né? Quando eles falam assim para a mãe dele, né, Maria? O que é que eu tenho contigo, mulher? Aí quando a morte chegou lá para Jesus, o que é que eu tenho contigo, mãe? Não tem nenhum salário para te dar, não. Então isso aí é algo muito profundo e que nós temos que aprofundar nisso e entender de que o Cristo que nós pregamos e vivemos é o Cristo que foi crucificado para vencer o império da morte. Então é por isso que nós também temos que... A pregação que nós recebemos foi essa, e essa nós temos que viver. Se Cristo foi crucificado para vencer a própria morte e ter a vida, eu também tenho que me crucificar para vencer a própria morte e ter a vida. E a ressurreição. E às vezes a gente se engana, assim, quando tem Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? Por que Jesus cumpriu toda a lei? Porque você não podia, eu não podia. Porque a lei, ela condenava o homem na carne. Quando Jesus ele cumpriu toda a lei, então nós temos salvação através de quem? Do justo. Porque ele cumpriu a lei. E essa lei agora está gravada no nosso coração através do Espírito Santo. Então, a nossa salvação é pela graça. Mas qual é a graça? O Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Ele vai começar a nos moldar da maneira que ele quer. Um dos pontos, como o Elton bem falou, ele começa aqui o capítulo 1. Eu não terminei, eu estou vendo, né? É? Não, estou só pegando. Eu sei, pode. Acabou de receber. Não é porque receber. Capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e ao irmão Sotênio, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então ele dá um padrão aqui. E se você for dar uma olhada na igreja, no contexto das 3 capas, no contexto dos 16 capítulos, você vai ver essa igreja totalmente com igreja mundana. Né? Mas ele chama os irmãos de sangue. Essa igreja estava, no versículo 10 em diante, já tinha arranjado os seus ídolos, né? Fazendo divisão dentro de si. E ele vem chamando aqui a nossa atenção, né? E a atenção daqueles irmãos imorais, né? Cheios de si, achando que sabia tudo,
ele vem chamando de santos irmãos. Seja santificado em Cristo. Ele diz aqui no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado para ser santo. Né? Só numa frase ele coloca a palavra santo, né? 2 vezes, enfatizando que nós fomos comprados por Cristo. Quando a gente faz aquela aliança, não tem mais como quebrar. Por exemplo, eu posso cair numa mansão do pecado, certo? Mas o Espírito Santo ele não vai sair bem de mim, vai ficar triste ali. Eu sou santo. Mas se eu morrer naquele pecado, chegar, né, a ira de Deus subir passar para cima de mim, eu vou morrer em pecado. E o que vai acontecer? A carne ela, né, vai perecer, mas o Espírito vai para Deus. O Espírito Santo vai para Deus. O meu Espírito vai sofrer. Então, mas ele estava chamando a atenção, dizendo que a imoralidade, a divisão, tudo isso que vocês estão fazendo aí, levantando um como pedestal, é um perigo espiritual, porque só existe um Deus. Então, é nesse contexto. E aí ele vem dizendo, e ele, interessante que ele chama a igreja de Deus. Não é a igreja de Cristo, é a igreja de Deus. Né? Então, a gente vê outro nome bíblico aqui, para se um dia começar um trabalho em outro campo, se o cara botar assim, né? Igreja de Deus, um nome bíblico. Mas aí a gente tem que ver todo o contexto da maneira da adoração. Aí ele fala, graças a vós outros, a paz da parte de Deus, de nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele dá a paz da parte de quem? Do Pai, do Filho, né? E do Espírito que habita em cada um deles. Então, a minha fechada aqui, eu dei uma remendada, mas Deus. Interessante que 31 versículos, né, mas recheado de grande coisa, né? É por isso que eu procurei ler todos, porque tem muitos versículos que você olha aqui, tem alguns versículos que você olhar, tira lições. Por exemplo, esse 13 aqui, ó. Está Cristo dividido, versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fosse batizados em nome de Paulo? Paulo estava questionando isso que você disse, né, Paulo? Porque a igreja estava dividida, porque um falava que era de Cefas, outro estava... Aí Paulo pegou e questionou. Está Cristo dividido? Em outras palavras, se fosse está Cristo dividido, quem morreu por vocês? Foi eu ou foi Cristo? Quem morreu por vocês? É por isso que ele remete lá mais acima, ele fala que haja em vós o mesmo sentido, o mesmo parecer. Porque se você analisar aqui, essa igreja aqui, ela estava toda dividida, essa igreja não era unida. Se você olhar você ler o começo do texto, você vai ver que a igreja não tinha união, a igreja não era unida. 4 capítulos falando sobre divisão. A igreja não tinha união. Porque cada qual falava, não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou seja, a igreja não tinha algo em comum. Aí Paulo vai e questiona eles. Em outras palavras, se fosse, vamos dizer assim, quem morreu por vocês? Foi eu? Cristo está dividido, ele questionou. É um negócio muito interessante esse texto aqui, se você for olhar mesmo, é um negócio muito bom. Nos remete o quê? Que apesar das nossas diferenças de opiniões, de ações, o amor de Cristo é para nos unir. O amor e a palavra. E a palavra. A palavra que tem que ser o árbitro dentro do contexto da igreja. Se o irmão dizer, olha, a palavra está dizendo aqui, desse jeito aqui, certo? Mas é interessante, tem que ter mais ou menos, no mínimo, 2 palavras, duas passagens apoiando o pensamento. Interessante que aqui o apóstolo Paulo vai falar que a igreja de Coríntios ela foi enriquecida em tudo, né? Ele fala que nenhum dom faltou naquela igreja, né?
Mas era uma igreja que, infelizmente, cada um estava querendo viver por si próprio e tendo as suas grandes divisões, né? É tanto que ao ler a Bíblia todo dia, nós vamos ver o grande problema mais na igreja de Coríntios, né? Essa divisão que estava tendo o partido do pão, o momento da ceia, e em várias outras coisas, porque devido a eles terem todos os dons, tinha uma grande confusão, porque um profetizava, o outro falava em línguas, o outro fazia milagre, e eles ficavam naquele questionamento que um era maior do que o outro. Paulo escreve a carta para os irmãos de Coríntios, advertindo ele de todas essas coisas, que eles tinham que parar com isso, né? Porque como ele começou, ó, vocês são a igreja santa, a igreja de Deus, tem que ser santa. Não é essa igreja cheia de divisão e de pecado, né? E aqui no versículo 10, Paulo ele vai fazer um apelo à igreja. É um apelo para ele, fala assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o que dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contenda entre vós. Sabe? Então, então Paulo ele chama a igreja, ele implora a igreja de Coríntios a eles se unirem, sabe? Deixar essa confusão. E quando ele fala que eles tinham que ter o mesmo pensamento, mas é o pensamento de fazer naquilo que é da vontade de Deus, o que está escrito na Bíblia, sabe? O que está escrito na Bíblia. Então, Paulo ele implorou aqueles irmãos para que eles deixassem essa confusão, que eles realmente se unissem e realmente fossem santos diante de Deus. Falasse a mesma coisa. E falasse a mesma coisa, né? Exatamente, tivesse o mesmo Por pensamento, exemplo, o mesmo no parecer. nosso contexto aqui, né? Por exemplo, nós não usamos instrumentos de música. Então, a maioria de nós tem a mesma pensamento. E temos que continuar assim, Exatamente. sabe? Mesmo parecer. Exatamente. Nós temos que ter esse mesmo pensamento, mas naquilo que condiz da palavra de Deus. Mas se você fugir agora, tipo, por exemplo, se o irmão se tem uma coisa escrita na Bíblia, e a Bíblia fala que tem que ser assim, e eu já sou contra, então eu estou errado. Então eu tenho que ter o mesmo pensamento do irmão junto, tentar seguir o que está escrito. Sabe? Que as opiniões e as dissensões não venham desunir a igreja de Cristo. Para que nós possamos estar pautados na palavra e fazer o que está escrito. Porque a partir do momento que nós começarmos a cada um ter sua opinião e distorcer aquilo que está escrito, não sei vai igreja de Coríntios. Uma igreja cheia de confusão e de contendas, né? É interessante que a gente vê aqui, como bem falou, dom de todo jeito, né? Eles foram E a igreja carnal. Eles foram privilegiados em todas as coisas, cara. Enriquecidos. É um negócio que você vê como a Bíblia é um livro interessante, né, irmão? Essa igreja aqui, ela tinha dons incríveis, mas tinha a questão que a igreja era desunida, né? Um negócio tão assim, vai de uma ponta a outra, né? A igreja tinha dons, mas não era coisa unida. Não tinha aquele que você está falando, vocês não tinha aquele mesmo pensar, aquela mesma parecer. Cada qual puxava para um lado e a igreja era. Né? Mas essa aqui que é É um negócio muito interessante para a gente analisar bem. Esse aqui que é o ponto bom, que o Espírito Santo ele conservou e foi transparente em mostrar tudo isso aqui, sabe? Porque o que a gente aprende com o Corinto? Quanto mais dom para nós, mais perigoso nós nos tornamos. Faz sentido, né? Quanto mais Satanás cresceu, mais perigoso ele se tornou quando ele estava no céu. Então, uma igreja abastada de tudo, né? De conhecimento, de dom, de professores, de tudo, sabe? De doutores. Isso acaba sendo bom, por um lado, mas se a gente vai equilíbrio, vai acabar aquela igreja. A gente vê isso também em Efésios, né? Efésios ela foi uma igreja muito bem trabalhada. Paulo passou lá 3 anos, sabe, consecutivos. E você vê lá quando ela é falada no Apocalipse, pessoal, vocês sabem aí dizer quem é que é de Deus, quem é que não é. Vocês sabem que sim, né? Os espíritos, né? você disse aí, você sabe. Mas uma coisa eu tenho, E nessa carta aqui, se não for nessa, mas é em segundo, posso estar enganado.
2 Coríntios. Não, mas eu vou dizer o que é. Ele vai dizer assim, ó, o conhecimento Mata, não, incha, incha, né? mas o amor edifica. Então o que nós temos que procurar nesse contexto geral de tudo é a pregação que nós recebemos, que a gente vai. Tipo assim, a gente vai crescendo em dom, né? A igreja estava crescendo em dom, cresceu. Não era errado. Os irmãos iam lá, impor as mãos dele lá, os caras saiam falando em língua, o outro decifrava, o outro profetizava, não era errado. Mas foi tanto poder, tanta glória, tanto glamour, Estavam se gloriando em si e mesmo. se Né? mesmo que acabaram esquecendo. Então, tipo assim, chegou o ponto, não. Pedro, eu sou de Pedro, porque Pedro até a sombra Curado. tá curando. Não, mas Paulo é aquele que. Sou de Apolo, pregador eloquente. Mas Né? o pai de Paulo, tem aquele de Paulo, não, ó, eu sou de Cristo. A divisão estava tão grande porque nem os que eram de Cristo podiam dizer que era de Cristo. Eles estavam com falta de amor com aquele. Me dizer que os outros não eram de Porque ele Cristo. dizia que era de Cristo e eles não eram. Interessante, irmãos, que trazendo essa mensagem, e como o Elton estava relatando sobre o conhecimento, e quanto mais dom e quanto mais conhecimento, mais um perigo a igreja corre, de se gloriar em si mesmo. Nós vimos ali Paulo, nós vimos aqui o nosso irmão Paulo, toda vez nessas pregações que ele falava, eu apenas prego o Cristo crucificado. Cristo crucificado. Eu podia muito bem, Paulo falou, podia muito bem chegar para vocês com palavras persuasivas, de tanto conhecimento, não, mas tudo isso eu deixei e trago apenas Cristo crucificado. Então, às vezes, o teu conhecimento é bom, é ótimo, mas que esse conhecimento nós não devemos se gloriar em si mesmo e que nós possamos fazer, sabe o que? Só pregar Cristo crucificado. Aquele que morreu por cada um de nós. Essa é a maior pregação, às vezes nós se preocupamos. Nós temos essa preocupação, como é que eu vou pregar para fulano? Como é que eu vou pregar para o meu vizinho? Como é que eu vou falar de Meu Cristo irmão, pra ele, né? pregue apenas Cristo crucificado, que Cristo morreu por você, que Deus entrou um plano na sua vida que é de resgatar você de um pedaço de terra e trazer para a luz. Então a maior pregação que é Cristo crucificado. Não é você estar debatendo Paulo nasceu, esses conhecimentos teológicos que existem hoje em dia. Você ter tudo isso é bom. E o apóstolo Paulo tinha tudo isso e mais. Mas Paulo apenas pegava o quê? Cristo crucificado. Ele pegava E eu entendo, mano, que às vezes uma mensagem simples e direta para uma pessoa, na minha visão humana, eu penso assim, que às vezes você prega do Cristo crucificado sendo objetivo, a pessoa vai compreender muito mais do que você passar meia hora falando de teologia, tudo aquela coisa, a pessoa vai ficar. Às vezes o simples faz um impacto muito grande na vida da pessoa, o simples. Uma coisa simples. Sendo direto. Cristo não morreu por você. Cristo ama você, é uma coisa simples, precisa você puxar. É um negócio bem. Às vezes a nossa vida mesmo, falando do conhecimento, lá está na área espiritual. Se você em algum momento da sua vida você pensar que está super certo, não vou cuidar. Se você pensar, eu larguei a droga, aquela coisa, sabe? Larguei a mulher, eu larguei o trabalho, eu larguei isso, agora eu estou bem com Deus. E agora é Deus a minha vida, meu cuidado. O tombo é grande. Ó, tem o último rei, acho que é Azarias, que tem revelado no terror. O homem foi grande, sabe? No reinado dele, prosperou com Deus e tudo. Chegou um tempo que ele estava tão bambambam que ele pegou e foi acender incenso onde ele não podia. Só que podia nos sacerdotes. E ele foi alertado, mas a grandeza dele foi tão grande. Ele foi lá, fez uma coisa simples que ele não podia e ele foi tomado pelo lepra e morreu daquele jeito. Foi afastado, tudo. Então, irmão, até a nossa vida espiritual, quando você quer crescer espiritualmente, estiver orando bem, estiver só pensando em culto, estiver deixando mulher, menino, por amor de Deus, trabalho, irmão, cuidado. É verdade, irmão. Eu sei, eu só por dentro desse negócio aí. Cuidado, irmão, porque Quando você pensa que está bem, você está mal. Isso aí, meu irmão, que você está falando, é tão interessante. Eu acho que todos nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. A pessoa não pode cair, isso não pode ser falando, é interessante. Você não pensar, não, eu estou bem, você tem que tomar cuidado, você tem que se policiar. Que eu entendo que dependendo do que você está passando, às vezes tem que vir alguém de fora e te dar uma orientação, que às vezes a pessoa, às vezes você está com problemas de outras coisas, às vezes
fica despercebido, né, irmão? Às vezes, quando a pessoa tem responsabilidade, outras coisas, você fica. Às vezes você precisa de um apoio, de uma pessoa do teu lado, eu estou aqui do teu lado para te ajudar, porque é complicado essa caixa de eu estou bem, não que não é o que às vezes quando a pessoa cai, né, irmão? O tombo é grande, quando a pessoa pensa que eu estou bem, não. Tá bem, mas é bom sempre você ficar olho vivo, ser o seu próprio vai estar lá, é porque não, tomar cuidado aqui pode não. Isso aí é um perigo, eu estou bem, tudo é um negócio complicado. Se você for analisar a igreja de Cristo em geral, a maioria dos grandes homens professores caíram, né? Você não falando dos irmãos, tá pensando que defende a doutrina, aquele negócio, porque às vezes, irmãos, até foi com a dor, na parede de pau. Por nós sermos igreja de Cristo e não termos um domínio humano, a gente recebe muita oportunidade, seja de cantar, de pregar, de levantação, de dar estudo. E às vezes quando você se sai bem porque você estudou, você preparou, deixou dentro do lugar, você acaba criando um ego, uma vaidade de que está tudo bom e agora você sabe e não precisa mais de ninguém. Aí você vai, e aí você às vezes tem muito pecadinho ali, às vezes é uma mentira, às vezes é uma palavrão, às vezes é uma música que você, como você já está pregando e está com tanto tempo para ler a Bíblia, é uma boa pregação, vocês querem a gente lá com a sua vida. Os morros. Como você está fazendo uma coisa ali escondidazinha ali, tá, ainda tem um celular da mulher no celular da mulher no seu celular, ou quando você ainda está flertando com a pessoa, mas você às vezes você está com tanta preocupação em preparar um cântico, preparar a mensagem, que você às vezes não vai mais se purificando, vai se crucificando, e você começa a entrar num globo de dons, que às vezes é dom mesmo, de seja o que for, mas aquilo ali, no final de tudo, não resulta em nada. E aí muitos homens, muitos, Por exemplo, a maioria dos cantores gospel já canta lindo, mano. Faz pessoas chorarem. Mas é na carne. você vê o Elvis Presley, o tempo que ele saiu pro rock, ele que era de igreja, talvez fosse igreja, ele deu um pouco por naquele tempo lá, né? O Elvis Presley. Ele era da igreja, que naquele tempo as igrejas não eram tão nervosas que nem hoje, O não. Elvis Presley era. Aí cresceu, foi estourou. Papocou com Do outro lado. Não, e as músicas, a maioria das músicas dele são tudo falando sobre Deus. Você vê Jesus ele fazendo coisa, às vezes, ó, se escondia. Aí. Agora não falando de mal aqui, deixa o Adolfo não viu sério. Não, só escutar. Mas você já. Não, mas só falando desse ponto aí. Pode terminar aí. Não, mas falando desse ponto aí. Eu fico impacientezinho quando eu digo que eu quero falar algo, mas a mensagem da mente. Não vou nem falar mais não, vai falar. Não, Pra que isso aí? É só escutar. não se zangue não. Não tô se zangando não. Não tem o mesmo pensamento aqui. Não, tô... Não, só falando uma coisa. Qual foi a primeira bem-aventurança que Jesus nos ensinou? Junto aqui escrito. O humilde de espírito é aquele que está sempre precisando de Deus. Buscando. Eu nunca estou. Nem eu. O cara chegou para mim, aí, Cláudio, como é que tu tá? Aí o menino, né? Eu ia pregar. Não pode falar. Aí, não, eu posso. Tá segredo, A gente, não, mas com a boca. Disse, irmão, e aí, como é que tu tá? Eu já tô na carne. Na cara. Eu quis dizer que estava na carne porque eu ainda estou aqui, mano. E aqui eu sou fraco. Eu só vou me tornar forte quando eu sair disso aqui. Dessa maneira. Tem que ser humilde de espírito. Você está pronto para aprender. Pega o nome desse. Não, parei. Passa pra ele. Foi. No entanto, que sobre essa divisão toda, né, não vou puxar até o capítulo 11 agora, que lá de lá, que Paulo ele vai falar sobre a exaltação de ceia. Ele fala sobre essa divisão entre os irmãos. Que, no entanto, ele deu um atrativo àqueles irmãos que Cristo foi diferente. Que em meio todo o pecado que a igreja estava passando,
mas que todos foram batizados em nome de Cristo. E que nenhum fosse disperso, nenhum fosse dividido, aquele momento árduo de sofrimento e padecimento de Cristo na cruz. Porque, no entanto, nem Paulo conseguiu ver Cristo, nem no momento de ser. Quando Paulo sobre si, ele diz, eu recebi do Senhor, ele recebeu o dom. Quando ele diz, eu recebi do Senhor e também eu vos ensinei. Então, Paulo, ele estava naquele momento, ele disse, eu recebi do Senhor, que eu vos ensinei, que todos aqueles irmãos estavam participando da ceia, que não houvesse divisões entre eles. Porque no momento que Cristo também fez com seus discípulos, com os apóstolos, ele não dividiu Pedro e nem Judas. Afastai vocês e vão para cada casa começou a ceia. Não. No mesmo instante, naquele momento de ser, Jesus o amou, tanto a Pedro como a Judas. Assim como Paulo estava ensinando a igreja que eles deviam ter um parecer, um só pensamento, em amor para com o outro irmão. Por mais que ele esteja fraco na fé ou na caminhada, mas que ele também fazia parte do corpo de Cristo. E que ele estava dando aquelas instruções para que todos eles se unissem em um só pensamento. Lá em Gálatas, em Efésios 4, ele diz, em um só pensamento que ele diz, há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, não é isso? Uma só fé. Uma só fé. Paulo estava querendo mostrar essa igreja a esse contexto todo. E, no entanto, para ele, a divisão que eles estavam tendo, basicamente era desnecessário ele estar fazendo aquilo. Porque todos eles foram batizados em nome de Cristo. Como ele bem fala aqui no 13, que ele diz, está Cristo dividido? Aqui no capítulo 1, versículo 13, ele diz, está Cristo dividido? Ele diz, foi Paulo crucificado por vós? Ele vai dizer, foi eu? Não foste batizado em nome de Paulo, né, irmão? Foi eu que morri por cada um de vocês? Não foi eu que morri por cada um de vocês. Foi Cristo. Então, que Cristo, ele quer a linha de pensamento, um só. Há um só pensamento. Porque há um só Deus, há um só Senhor. Então, não precisava a igreja estar se dividindo. Eles estavam se enchendo muito, porque eles tinham muitos dons. Aqui, essa carta, ela fala várias vezes em dons. Ele não fala em só um. Como o irmão disse, eles tinham um dom demais, até para mim. Irmão, isso me deixa grandioso. Isso me deixa soberbo. Isso me deixa, que muitas das vezes me entristece. E como é que eu faço para tirar o meu entristecimento? Eu digo, Senhor, tira isso da minha vida, eu não quero isso. É conforme a tua vontade. O que tu tem para me dar, me dê, Senhor, mas seja de pouco. Essa grandeza eu não quero para mim. Por que eu não quero essa grandeza? Porque quando eu no meu trabalho canto 1 ou 2 louvores, tem gente que me não é para mim. A glória não é minha. Eu sou usado pela voz. Então, de um dia para cá, eu me senti soberbo. Eu me senti soberbo. Se eu tenho esse dom, ou qualquer outro que seja para, enfim, de pregação, de falar sobre os caminhos de Cristo, como nós estamos compartilhando essa carta. Se eu tiver algum dom, que seja dele, não meu. Mas que isso me subiu, irmão. Mas que eu ando entristecido porque eu peço, eu digo, Senhor, me perdoa pelas coisas que eu faço. Que não é para minha glória, mas sim que seja para ti.
para te engrandecer, te glorificar. E a quem escuta diz assim, me eleva. Eu disse, não, não é minha, não é meu. Quem que elevar o nome de Cristo. Não é minha. Eu salvo. Apenas eu vou mostrar a verdade. Quem morreu por mim, não foi eu não morri por ti. Eu morri por ti, por Cristo. Se tiver compartilhado. Não, mas você está falando um negócio interessante, que a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria vida, para mim. A gente tem que tomar cuidado com a nossa própria vida, Senhor, para a gente não ficar cheio, porque eu não disse, cara, soberbo, não precisa de ninguém, não, você precisa. Eu preciso. Porque quando aquilo que a gente fala que dependendo daquilo que foi colocado para você, quanto maior for a responsabilidade que colocar em você, se você não tiver uma humildade, não tiver uma certa sabedoria, você fica soberbo, você fica se achando um cara que sabe tudo, e não é assim. Eu entendo que não é assim. Se você analisar o próprio apóstolo Paulo, ele, se você analisar a Bíblia, ele é um cara fantástico, ele sabe ser tudo como não sabe ter nada. Mas se você analisar, em momento algum ele se gloria, né, Paulo? Ele não fala, não, eu sou. Se fosse uma pessoa do mundo, uma pessoa assim, que não tivesse a sabedoria, né, irmão? Ia se achar, né, Paulo? Uma pessoa que. Ele era o apóstolo que estava mais em evidência, né, irmão? Inclusive, né? Ele poderia muito, né? Ele que estava do peito. Ele que estava, né? Se ele não tivesse uma certa sabedoria da palavra, tivesse humildade, ele poderia muito bem se encher, né, irmão? Ele pode pensar assim, eu sou o cara, né? Eu poderia muito se encher do seu alto ego, só que ele teve humildade. Ó, quem morreu foi Cristo, não foi eu, né? Só que, por que ele não se enchia? Né? Hoje sim, sabe por quê? Porque ninguém leva chibatada. É melhor você levar. Ele realmente, olha, eu não sou como esse não, eu trago as marcas. Mas ele falou, foi soberbo? Pois não, subi ao prazo, eu fiquei com falso irmão, eu apanhei 49 mais um. Menos um. 49 não é 50 não? A vida dele ali foi uma vida bem incrível. Então né? E é bom Por isso, porque ele não tinha como, ele se alegrava no sofrimento. Porque quando ele pensava que ia morrer, ele dizia, eu estou chegando na vida. É tanto que ele fala, para mim eu morrer é lucro, porque ele já sabia, estava na memória dele, né? Vai dizer isso para um pregador de hoje. Pode ser comprar um Aí ele falava, para mim morrer é lucro, porque ele já recordava tudo que ele passou, então se ele morresse, para ele já estava. Hoje é sobrete, isso aí vai. E quando a pessoa tem a linha de pensamento, que não é aqueles dois personagens que morreram na cruz com Cristo, que um se arrependeu de fato e de verdade perante E o outro próprio questionou, não Deus, foi, mano? O outro questionou perante o próprio Deus vivo, encarnado. O cara se arrependeu de fato, de coração e tudo. E ele diz, né? Hoje tu estarás no paraíso comigo. Não é assim? E quando a pessoa não quer dar o braço a você e diz assim, mas quando eu estiver indo, eu me arrependo de tudo. Irmão, me arrepender de quê? E no último momento do teu suspiro, tu vai dizer, eu me perdoo por tudo que eu fiz, tu vai para agora? É desse jeito? Não. A própria palavra lá em Isaías, ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu disse isso para a pessoa. Eu disse isso para a pessoa. Eu disse, é buscar enquanto estiver morto ou em vida? Se arrepender quando estiver morrendo ou quando ainda tem vida? A pessoa disse, não, mas não tem aquele que se arrependeu na cruz, do lado de Jesus, e disse, não, o outro. Aí eu perguntei, e o outro, por que ele não salvou?
O outro foi questionando, foi o outro falou assim, ó, e tu salvou a muitos, agora salva-te a ti mesmo. Aí o outro crucificado do outro lado falou assim, ó, não, em outras palavras, não perturbe o mestre, não perturbe ele. Nós estamos aqui porque a gente merece. A gente merece. Ele O outro- assumiu os erros O outro dele. realmente assumiu, falou, ó, a gente tá aqui que a gente merece. Mas Esse que foi o salvo. nem pecado tem. O atrai ele reconhecer a grandeza de Deus. Ele até fala, pai, quando tiver num pai, lembra de mim. Ele fala, e hoje mesmo está comigo no paraíso. Deixa O outro, um pouquinho- enquanto um questionou, o outro reconheceu a grandeza de Deus. Deixar um pouquinho pro Sérgio, né? Conclusão final. Conclua. Fechar com Não, chave de ouro. Sérgio, que é Não, isso? aqui, vamos lá. Que é isso, Sérgio? Bom aqui, né, que Vai ele terminar, não irmão. propôs no começo, a gente leu os 2 versículos e cada um analisar, a gente vai vendo aqui que Paulo ele começa saudando a igreja, depois ele vem exortando a conduta que a igreja está fazendo, né, que está errada, e ele vai percebendo aquilo que é certo perante a Cristo. E quando chegar no 29, que ele fala, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, para que não carne se glorie perante ele. Isso é o que a gente tem visto muito em muitas pessoas. As pessoas tentam fazer o melhor de si no louvor, na pregação e tudo. Mas vejo ali que ali não reino do Cristo verdadeiro. É porque aquela pessoa procura assim quase um reconhecimento para si. E é isso aqui que Paulo adverte para que a igreja não queira para si. Para que nenhum irmão venha querer para si essa glória. Porque essa glória não é nossa, a glória é de Deus. E a gente vê muito isso crescendo para as pessoas poderem obter multidões dentro daquele local. Para obter uma boa arrecadação e tudo. É algo verdadeiramente humano. E Paulo alerta aqui a igreja para que não seja feito dessa forma. E quando ele fala aqui na questão da sabedoria, né, que nós somos de Cristo, é porque realmente nós somos de Cristo. Nós um dia separamos nossa vida para Cristo, nós somos selados. E a gente tem que carregar esse selo até o dia da nossa morte, porque a gente não vem perder esse selo a qual Cristo nos deu. Porque nós já fomos resgatados de uma vida qual vimos já antes, que não deve ser mais vista à frente como um futuro em nossa vida. A gente tem que realmente esquecer aqueles pensamentos passados, aquela vida que já se foi, a gente já foi morto, já foi sepultado. E a gente foi ressuscitado. A gente tem a graça de não ressuscitar no terceiro dia, como Cristo foi no terceiro dia. A gente ressuscita no momento ali a qual a gente é sepultado ali nas águas, é morto, e a gente já volta ressuscitado como uma nova criatura. Mas essa ressuscitação é para que seja praticada a justiça, a vontade de Deus, ser feita as coisas de Deus, e não coisas que venham trazer benefício a nós próprios, porque nós vamos ter que a partir dali estar negando o nosso próprio eu, a nossa velha conduta, os nossos velhos hábitos, e aí a gente vai ter que estar brigando com várias pessoas para poder manter uma postura a qual é contra a sociedade que impõe hoje. Mas tudo isso não para a minha glória, para que seja reconhecido como santo, ou como aquele que quer ser o tal. Não. Eu já sou separado. Se eu sou separado, o caminho está diferente. Eu estou dando na contramão daquilo que a sociedade quer. Se eu for, não posso na mesma mão que ela está impondo. Porque senão eu me tornaria eu igual a um simples religioso que está tentando mostrar o que eu não sou. E Cristo ele quer ver um coração que realmente esteja voltado a Ele, um coração que esteja disposto a renunciar, um coração que esteja disposto a abandonar as coisas que não faz bem ao espírito, só faz bem à carne. E é isso que muitas pessoas não querem hoje. As pessoas querem assimilar um mundo com a vida em Cristo. Não dá, não vai se unir. Não tem como você unir água com óleo. O óleo é mais denso, ele vai ficar superior. A água que é menos densa, ela vai ficar inferior. Assim é o reino de Cristo. Hoje, infelizmente, o reino de Cristo ele é o menos, ele é o menor. Diante de um mundo tão corrompido, de uma sociedade tão carnal, diante de tudo que tem acontecido. Então, as pessoas estão querendo envolver o mundo com as coisas de Cristo. Meu amado, isso nunca pode acontecer. A gente tem que estar realmente em outro plano, em outro local. Se a sociedade está em cima da gente, por baixo,
a gente tem que aqui resistir às coisas más, as coisas que a sociedade está impondo. A gente tem que colocar a força para que ela não venha se unir, Mesclar, né? mesclar. Isso não pode acontecer. É isso que Paulo vem divertido para essa igreja assim. Como hoje pode ser divertido para a igreja de hoje em dia. Infelizmente, essas mesmas coisas que aconteceram aqui em Coríntios, está acontecendo hoje no nosso meio. Isso é notório. Mas que a gente não venha compartilhar, não venha se associar a tais coisas. Que a gente venha realmente ser o contra, venha ser o oposto, não venha ser o comum. Esses daí vão ser perseguidos. Ou igual. E vamos ser perseguidos. Eu sou bem sincero. Eu estou aqui, estou falando, mas a gente só foi se só tá em casa, meu irmão. A minha mulher está na casa com raiva, eu vim pra cá. Sou bem sincero pra vocês. Ela questionou. Hoje eu estou em casa, tu vai visitar o irmão Júnior. Minha amiga, você está em casa toda noite, eu vim em casa toda noite. Não, mas eu já é feriado, pra mim não mudou nada, isso é a data. Irmão, você vê como... Irmão, eu tava comentando um negócio com a minha mãe antes da reunião. Foi nesse versículo aqui que a gente já apresentei. Eu tava pensando, você vê como as coisas de Deus é um negócio interessante. Eu tava pensando que muitas das vezes o nosso desafio, que a nossa caminhada é um desafio. Às vezes o nosso desafio às vezes está em casa, o nosso desafio às vezes está no trabalho, está com o vizinho, com o irmão, é um negócio tão interessante. Tá entre nós. Tá entre nós. Às vezes está comigo mesmo. Isso é um negócio tão... O nosso desafio, assim, o nosso desafio, assim, que como é que a gente consegue vencer esse desafio? Primeiro, com a palavra. Sem a palavra você não consegue. Com a oração e com o jejum. E com o pedido de sabedoria a Deus. E muitas das vezes, acredito que o irmão sabe disso. Às vezes o nosso desafio está em casa, com convívio. Esse negócio de conviver com uma pessoa é difícil. Não é impossível, mas que fácil não é, né, irmão? É um negócio, o relacionamento em si é um negócio complicado, tem que ter a renúncia. É um negócio complicado, tem que ter essa coisa. Que às vezes não desafia, às vezes não está lá fora, está dentro de casa. É um negócio complicado, viu? É um negócio... Hoje a gente espera que tem que ser bom, o negócio não é. Onde você esperou apoio, né? É um negócio... Entendeu? Olha só, a pessoa tá lá, ela tá com raiva de mim. Eu poderia pegar, ceder da vontade dela e ter ficado lá com ela. Estaria tudo bem pra ela e pra mim. Como é que eu estaria sendo manipulado por uma pessoa? Porque a Paulo Bíblia fala que é aquele que ama mais pai, mãe, irmão, filho, esposo, o que for. Amar que o próprio Deus não é digno dele. Tá aí nessa palavra alerta, né? Pra você não gostar. Então se é pra mim poder abandonar, e se é pra mim poder estar aqui e fazer ela ficar com ela, que ela fique lá com ela, igual a raiva dela vai passar. Se não passar, infelizmente, fazer o quê? É uma menos. Mas essa é a verdade. É uma menos, né? Mas a verdade, eu não consigo salvar ela e me salvar. Então a gente tem que fazer o que realmente Cristo quer da gente. A gente tem que seguir a vontade de Cristo, não a nossa vontade ou a vontade do próximo. Amém? Eu sou... Eu sou o último. O bom do irmão Cláudio que explicou dentro de todos nós. Não, porque eu fico preocupado com o negócio da ceia, né? Está sendo ali agora? Não, irmão, Nós falando estamos assim. no... Não, irmão, falando assim. Ah, vai falar. Vou colocar o texto agora. Se você dá uma olhada na antiga aliança, isso é só para ter uma base. Na antiga aliança, Jesus ainda estava na antiga aliança. Certo? E ele realmente estabeleceu. Então ele partiu. Aquele negócio dos irmãos negar, ele já sabia. Ele sabia. Mas aí, no momento que foi estabelecido que ele ressuscitou, ele veio, que o irmão Paulo, a gente vê o primeiro irmão Paulo trazendo a exortação da ceia para a igreja de Corinto, que não foi Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Primeiro foi o que? Corinto. A primeira vez que é falado lá. Então, se você for dar uma olhada, ler a carta de Corinto todinho, ele lá na ceia diz, olha, irmão, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para melhor não. Vocês estão se reunindo para pior. Mas se você tem que pegar o contexto passado, capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3, 5, imoralidade mesmo, o cara estava tendo relação com a própria madrasta. 3 capítulos sobre divisão, imoralidade, irmão que estava pensando que era mais que os outros, irmão que estava voltando ao pecado, estava voltando à imoralidade, era diabo, ladrão, estava tudo voltando, estava ceando. Então, ele está dizendo, agora você se examina. Quando ele lá pro... Tá? Se realmente vocês, porque se vocês tomar, vocês estão tomando a condenação. Por exemplo, é como ele Ele falou. disse, analise o homem a si mesmo. Isso, a gente tem que ter cuidado sobre o que estão ensinando. Muito cuidado. Porque a ceia é importante. É importante. Então eu não posso, eu posso comer, certo? Eu cometi um pecado. Eu vou dizer, Senhor, Ele tem que muda essa arrepender. situação. Eu não posso estar comendo essa condenação. E se eu deixar de comer, eu tô me condenando. Isso é um perigo também, porque eu estou deixando de participar da comunhão. Mas tem eu pessoas que fazem isso, né, irmão? Você cometeu o pecado, deixa de cear. Exatamente. Mas eu tenho que comer sabendo que eu também tenho que mudar. Ele está me dando mais uma semana para mim. Porque os judeus, eles comiam pão, passavam 7 dias comendo pão. Então a gente tem que ter uma orientação melhor sobre esse ponto aí. Não, mas o que eu quis trazer é sobre o ajuntamento dessa igreja. Eu Não, não entendemos. é sobre a divisão, eu sei. a Porque- divisão que estava tendo. Não, é porque não há proibição de comer não, mas a gente tem que saber para não estar comendo. A questão tá falando de ser, né? A questão da ser é o seguinte, todos podem tomar. Ninguém vai proibir, não, você não vai tomar porque ele está em pecado. Paulo, ele, examina a si mesmo e come e bebo, né? Então presta atenção. Judas, ele se comeu e bebeu. Mas ele comeu e bebeu para sua própria condenação. Então assim, hoje é o corpo de Cristo. Uns estão comendo e bebendo para salvação. E outros estão comendo e bebendo para condenação. Por quê? Tem calma, deixa eu falar. Por quê? Porque ele vive uma vida pecaminosa e não quer se libertar. Mas todo mundo está lá ceando. Ele pode cear. Mas ele está comendo e bebendo para condenação, irmão. E ele tem uma vida liberada, ele peca, ele mente, ele faz tudo. E tem uns que estão comendo e bebendo para salvação. Então foi o que aconteceu quando Jesus estava lá com os 12. Jesus já sabia que Judas ia trair. E Judas comeu e bebeu, mas foi o que passou a própria condenação. Então Paulo deixou na tua mão, irmão. Por exemplo, Adolfo, se tu se examina, tu pode comer. Mas aquele momento ele pode estar comendo para a tua condenação ou para a tua salvação. Então que nós somos igreja e tentando viver a verdade, que nós possamos todos estar compartilhando da ceia, mas para a salvação. E se nós errarmos e pecarmos, que nem o Paulo falou, não, eu vou comer, mas eu vou deixar esse pecado. Com consciência, né, irmão? Mas infelizmente, irmão, na igreja de E tem que Cristo, confessar, capítulo 1, né? isso. Agora, infelizmente, irmão, tem irmãos no nosso meio que a gente sabe que vivem um vídeo de pecado, liberalmente, e todo domingo ele come e bebe. Infelizmente, irmão, se ele não mudar, se ele não se arrepender e viver em lugar de vida, ele está comendo e bebendo. A condenação. A condenação. Um negócio Amém? muito interessante que a gente aqui, irmão, você levantou. Esse ponto aí, irmão, que você levantou também, é importante para a gente se autoanalisar mesmo, sabe? Essa questão de a questão da ceia, para você se analisar. Eu entendo que a ceia, quando você está ali no momento da ceia, é para você se refletir na sua vida. E aí vocês falaram, se cometeu o pecado, e que aquilo você foi na sua consciência, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, que nem você diz, eu estou ceando para a minha condenação. Tem que ter consciência, aqui não, a que a gente aqui tem que ter consciência. Se pecou, não é se abster. Ser, mas com consciência que você tem que mudar. E realmente mudar. E mudar de verdade, porque não mudar de boca é fácil. Agora muda com atitude, muda de coração. Quando você muda no coração, você age de maneira diferente. Se você mudar de boca, você não mudou. E ele diz o seguinte, se nós não julgar nós mesmos, nós vamos ser julgados juntamente com o mundo. A gente tem que se Nós analisar. temos que julgar nós mesmos.
Amém, né? Vamos orar, né, irmão? Aí eu tinha que rir mesmo, cara, porque tá sem jeito. Não nem rende desse tanto, não. Interessante que esse explicou dele do Elton. Ele sabe que é brincadeira. Não é igual, mano, porque tu tá no nosso meio, senão dá pra ele mais. Aí tu vai orar, pronto, e tu, né? Tu chegou atrasado, Falo demais, né? vai ter que orar agora. Olha, amado, nos separaste para nós para ser santo e esperar qualquer momento que tu possamos dizer, Senhor está com a nossa aliança desde que a geração mais próxima, assim, sabendo, Pai, que a tua palavra é um arco para a nossa vida, que nós, meu Deus, possamos deixar que o meu irmão melhor que o outro. Tira essa igreja de Corinto da nossa vida, Senhor. Vamos dizer assim, homens espirituais. Não no ano carnal, assim, para na própria vida, Senhor. E cada momento que a gente for falar, seja para engrandecer o santo nome. Porque tudo que o reino de Deus manda para purificação de nós. Tudo que levou cada pecado que nós vivemos. Eu creio que se o nosso pecado fosse mostrado a cada irmão, alguns iam, sabe, se escandalizar. Porque isso é muita coisa, muita coisa que a gente fez. E assim, meu Deus, o Senhor morreu por cada um de nós. Não deixou a gente melhorar, mas se entregou. E assim mesmo, como diz a tua palavra. Como o Senhor morreu por nós, nós devemos morrer para o Senhor. Nos ajuda a viver uma vida pensando sempre nas coisas lá do alto. Tire de nós o conforto carnal, Senhor. Nos ajuda a ser homens espirituais, temente a Ti, e temente aquele que habita dentro de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a alegrar o Teu Santo Espírito. Porque tem momentos, meu Deus, que a gente somos fracos, somos falhos, e nos ajuda a crescer, não para a nossa glória, mas para a glória do Filho de Deus, aquele que morreu para mim de nós. Sempre Jesus, que te amo, que te Amém. Vamos para cá, eu achei um cafezinho. Não pode pegar, viu? Deixa eu pegar, não? Só que eu pego Quem tá do lado aí, de nosso sim, você. Café aqui, é? Café do copinho aí.